Bom dia a todos! Começando mais uma aula de História com a professora Milena Borges. Queridos alunos, vamos estar falando mais um pouco sobre as sociedades da região do Crescente Fértil, né? Na última aula, mostramos mapas, falamos um pouco, iniciamos o assunto sobre os egípcios e os mesopotâmicos. E vamos estar continuando, dando continuidade a esse assunto. Vamos lá para a página 32 e vamos falar sobre a organização da sociedade daquela época. Bem interessante o assunto. O nosso personagem agora de primeiro momento são os escribas. Os escribas estavam dentro do grupo da sociedade, mais ou menos ali se a gente for observar a pirâmide social, ou seja, como estavam as hierarquias, os escribas estavam abaixo dos sacerdotes e dos chefes militares. Esses homens, eles tinham um papel imprescindível, muito importante dentro da sociedade, no que se referia aos estudos, sejam os estudos dos astros, os estudos dos cálculos que eram utilizados para fazer, por exemplo, a construção dos grandes templos. E esses personagens também estavam ali na condição de escritores, construindo uma forma de escrita para a comunicação, para os registros. Então, dentro dessas funções, do papel tão importante que os escribas tinham, tanto na sociedade do Egito Antigo quanto na Mesopotâmia, esses homens eram muito respeitados dentro da sociedade, no que se refere a um grupo que teria uma habilidade, uma inteligência e até muitas das vezes uma conexão com o sobrenatural, porque era assim que muitos interpretavam. Então, o papel do escriba foi de grande importância, dentro dessas duas civilizações que nós estamos estudando. Quando nós damos continuidade na página 33, é importante destacar a organização política, E dentro da organização política, o Egito e a Mesopotâmia vão trazer para nós modelos diferentes de organização em governo. Então, essas duas civilizações elas vão apresentar para nós, nos dias de hoje, formas diferentes de se organizarem nas suas decisões, nas suas leis, na sua política. Então, a ideia do papel do Estado como um território sendo governado, no Egito, o modelo de organização política foi associado ao que a gente chamaria de teocracia. Nessa teocracia, o próprio faraó, que era o governante principal, ele era representado como um deus vivo. Um deus vivo. O poder estava para ele, como juiz, como sacerdote, como chefe de guerra, como a representação ali do chefe maior e tinha o poder em suas mãos. Dentro daquilo que a gente pode estar destacando do livro de vocês, é que essa característica, como o faraó sendo um governante dentro do Egito, os registros que nós temos que foi a partir do ano 3000 a.C. Quando nós partimos para compreender melhor a Mesopotâmia, ela tem algumas características diferentes daqueles povos que viveram no Egito, Elas eram divididas em cidades, chamada de cidades-estado. Essas cidades elas eram independentes, elas eram autônomas e dentro de cada cidade tinha um governante. Então, se a gente for comparar do Egito para a Mesopotâmia tinha vários reis. Cada rei era líder, autoridade dentro de uma cidade. Já no Egito,
todo o território egípcio pertencia ao faraó, mesmo tendo cidades dentro daquela região do Egito, né? Mas o poder estava sobre uma pessoa em todo o território. Na Mesopotâmia, os reis estavam num território menor, mas cada cidade tinha as suas leis, né, as suas crenças, a sua organização militar. E uma outra característica muito importante é que essas cidades, dependendo do período, elas viviam um período de paz entre elas. Mas existiram casos de conflitos, né? Conflitos associados à guerra, à redução do comércio, né? E naquele momento existiam muitos conflitos associados às disputas de terras férteis que estavam ali nessa região da Mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrates. Continuando o assunto, a gente vai falar agora um pouco mais na página 34, ou melhor dizendo, na página 36, sobre a questão da religiosidade, uma característica, né, que não se pode deixar de falar. E dentro desses povos que nós estamos estudando, Mesopotâmia e Egito, a religiosidade ela era muito presente. Então, o que é que nós temos aqui para estar comparando essas duas civilizações? Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, a principal característica das religiões era o politeísmo. Eles acreditavam na existência de vários deuses. Os deuses egípcios, para os deuses mesopotâmicos, tinham certas diferenças. A maioria, vamos dizer que o conjunto de deuses que pertenceria à adoração dos egípcios estavam muito associados a animais, mas também aos fenômenos naturais. Mas os deuses egípcios tinham características humanas, pois eles acreditavam, né, que esses deuses eram antropomórficos. Depois a gente fala sobre isso. Já os deuses da Mesopotâmia tinham características de virtude ou de virtudes associadas a bem e mal, né, qualidades, né? Falar um pouco sobre a religiosidade na Mesopotâmia. Os deuses, eles eram representados como deuses responsáveis pelo que acontecia de bom e o que acontecia de ruim, de mal. Bondade e maldade estavam associadas a como a natureza ela dava a resposta. O rio que está cheio, bondade. O rio que está vazando, seco, maldade. A chuva que cai e molha a terra, bondade. Mas uma tempestade muito forte, maldade. Né? Então, dentro dessas características de como a natureza se manifestava, os mesopotâmicos consideravam os deuses nas suas características. O deus do fogo, o deus da escuridão, o deus do rio, o deus da chuva, da guerra, da fertilidade, né? E assim por diante. Já na religiosidade egípcia, nós podemos considerar como uma das principais características a encarnação. No sentido do quê? O que é a ideia de encarnação? Um Deus que viveria no mundo sobrenatural viria encarnado na figura de um faraó. E muitos acreditavam que cada faraó era a encarnação do deus Horus, que é o deus que tudo vê. Ele é representado por um falcão. E ele é filho de Ísis, que é uma deusa, e Osíris, que é um deus. Então aí a ideia de que quando o faraó, né, aquele homem que se levantava para ser um faraó, ele era uma encarnação de um deus. Por isso que ele deveria ser adorado como um deus vivo.
né? E também isso vai explicar mais lá na frente o processo de mumificação, porque dentro da religiosidade, a prática do embalsamento, da mumificação dos corpos faziam parte da crença dessa encarnação e da vida após a morte. Então, os deuses tinham formas humanas e de animais, como eu falei, que está explicado na página 37 sobre o significado dessa palavra, né, de antropomorfista ou antropomórfico, que era a forma humana e forma de animal. O governo era administrado por um deus encarnado, que era o faraó, um deus vivo na terra, e tudo pertencia ao deus faraó. A ideia de uma administração política, que a gente acabou de falar, onde não existia uma distribuição de poder, ou seja, em cada cidade um governante, não. Existia um poder só, um governante só, que estava acima de todos, que era esse Deus representado pelo faraó, o Deus que tem o poder da vida e o poder da morte, tá? Quando nós falamos mais sobre essa questão também da encarnação, os egípcios, dentro da sua religiosidade, acreditavam que havia um julgamento. Esse assunto também está na página 37, que é uma outra característica da crença egípcia. E o principal deus do grupo de deuses era Osíris, o deus da fertilidade. E esse deus, ele estaria encarregado de julgar a pessoa quando fosse morta, depois de morto, melhor dizendo. Essa alma iria para um julgamento. Nesse julgamento existia ali toda aquela ideia do que essa pessoa fez, se ela pode ser absorvida ou condenada a viver no mundo da escuridão, ou iria para um outro mundo, reencarnar novamente, né? Um mundo que estaria para ela, preparado para ela, caso ela fosse uma pessoa boa. E a ideia era, né, o julgamento, né? Existe dois personagens muito importantes, que era o Anubis, que é o deus da morte, e o Tote, que é o deus escriba. Então, o Anubis, ele vai fazer a ideia mais ou menos daquele que vai defender o morto, no que se referia a dizer as coisas que ele fazia, e o Tote, a ideia do deus escriba, escrevendo tudo aquilo que tem registrado sobre esse morto. O coração dele era colocado numa balança. Essa balança aí representa o equilíbrio, e de um lado tinha uma pena de avestruz, representado como uma deusa, que era Mat. E essa deusa, representada nessa pena, ela era a verdade. Então, o coração era colocado num prato de uma balança e a pena no outro. E se o coração pesasse, isso significaria que a pessoa não teve, na vida terrena, uma vida de bondade suficiente, né, para que ela fosse absorvida daquele julgamento, né? É muito interessante essa parte. Ainda compreendendo melhor sobre a ideia de como os deuses eram, como os egípcios adoravam os deuses, a presença do faraó, a todas as suas práticas religiosas de sacrifício, de oferenda, o embalsamento dos corpos é algo muito interessante da gente trabalhar, né? Falando justamente sobre que era uma prática associada à religiosidade, à crença, eles acreditavam. Ao longo dos anos, dos séculos, que eram praticados esse embalsamento, que era preparar o corpo num período aproximadamente de 70 dias, né? Era uma preparação longa, a mumificação desse corpo, colocado dentro de um sarcófago, dentro de uma tumba, né? De um túmulo de pedra, e guardado dentro de uma pirâmide, era a representação, né? De que eles acreditavam que o faraó
E aqueles que também tivessem o corpo embalsamado, que não era só o faraó, poderiam ter o direito de ir para uma outra vida. Então, geralmente, o embalsamento, que é a mumificação, não eram para todos da sociedade egípcia, né? Eram para os homens que estavam na hierarquia mais elevada, o faraó e a sua família, alguns escribas, sacerdotes e alguns chefes militares. Eram as pessoas que eram consideradas pessoas de honra, passavam por esse processo. E essa pirâmide, ela levava muito tempo para ser construída, mas era necessário que ela já estivesse pronta. Pelo menos acreditava-se que a pirâmide era a primeira a ser erguida, caso a necessidade do embalsamento do corpo e para colocar dentro daquele local sagrado, né, que era a moradia eterna do faraó, né, cercado de muitas riquezas. Junto com o corpo também eram levados objetos que eles consideravam sagrados para aquela pessoa, alimentos, né, armas, joias, muitas e muitas coisas eram colocadas juntamente com o corpo, tá? E dando aqui uma fechada sobre esse assunto, na página 39, né, a gente fala sobre a questão da escrita, né? A escrita, que os registros mais antigos que nós temos justamente é sobre as escritas do Egito e da região da Mesopotâmia, né? Principalmente da região da Mesopotâmia, são os registros mais antigos de códigos de escritas. Só que os códigos que esses povos utilizavam não é parecido com a nossa escrita. Eram símbolos de desenhos, né, que no caso da escrita egípcia é chamada de hieroglíficas, né? Então aqui eu coloquei uma representação para vocês, justamente com desenhos associados a imagens de pássaros, parte do corpo, movimento representando como se fosse ali uma onda de mar ou uma montanha, a figura só de um olho ou de uma cabeça, né? Então, são símbolos que estariam ali associados a um conjunto de ordem, representando, então, uma frase, uma mensagem para quem soubesse representá-la, né? Identificá-la. Na Mesopotâmia, um dos registros mais antigos de modelos de escrita é a escrita dos sumérios, povos que viveram na Mesopotâmia, sumérios. E esse modelo aqui é chamada de escrita cuneiforme, porque era feito com um objeto chamado de cunha, né? E ela era escrita dentro de uma placa de argila mole, que depois ela era levada para ser seca, ficar resistente ao tempo, para não conseguir se quebrar ou até mesmo se desfazer. E esse é um dos registros mais antigos dentro da Mesopotâmia. Quando foram conhecidos estudos, né, objetos com esses registros, muitos desses registros não são ainda identificados do que está escrito, porque é uma escrita antiga. Alguns registros já foram interpretados, associados a outros achados. E aqui no livro de vocês, por exemplo, retrata, para associar essa escrita antiga da Mesopotâmia, o código de leis de um rei muito importante, que é o rei Hammurabi. Ele viveu na região da Mesopotâmia, ele não era sumério, ele é do povo dos babilônicos, né? Ele chegou nessa região por volta de 1700 a.C., no sentido da presença dele ali naquela região, ou seja, há quase 4.000 anos atrás, né, o registro que se tem desse rei. E esse rei, ele vai utilizar na sua organização política a formação de leis escritas, que é até agora o registro mais antigo de leis escritas que se tem conhecimento. Esse código de leis que está lá na apresentação da página 38 e 39, está explicando sobre o código de Hammurabi, ou seja, foram escritas leis
escritas as leis para orientar as pessoas no que elas deveriam se comportar, obedecer. Então, é bem interessante estudar o Código de Hammurabi, porque é um modelo de organização que serve para nós nos dias de hoje, né? As nossas leis é muito influenciada pelas leis romanas e pelas leis gregas, que são povos mais recentes da história do que os povos da Mesopotâmia e os povos do Egito Antigo. Meus queridos, aqui a gente termina a nossa aula, finalizando aí com esse conteúdo maravilhoso sobre o Egito e a Mesopotâmia. Nós nos encontramos até a próxima. Tchau, tchau para vocês e um bom dia!